Muito bem. O tema da nossa mensagem hoje é como avançar para alcançar o alvo. Como avançar para alcançar o alvo. O propósito dessa mensagem é trazer um encorajamento, uma motivação para nós crescermos, amém? Para nós avançarmos na nossa vida. Essa mensagem, o texto que a gente vai usar, de Filipenses 3, 12 a 14, fala de alcançar a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, a gente chegar na vida eterna. Né? A gente está preparado, não ser em nenhum momento da nossa vida desqualificado para chegar lá. É a parte espiritual, é o nosso alvo de chegar na vida eterna em Cristo Jesus, da nossa salvação. Mas também essa mensagem, ela tem uma parte, né? Você pode entender também que pode lhe encorajar você ter alvos na sua vida, você ter metas na sua vida, você ter sonhos, amém? Você trabalhar em cima para poder crescer, para poder avançar. Tá bom, querido? É muito bom quando o tempo passa, a gente faz um balanço da nossa vida e vê que o ano que passou, que os anos que passaram foram bons, foram produtivos, alcançamos vitória, alcançamos conquista, nossa vida mudou, nós fomos para novos níveis, amém? A gente realmente conseguiu crescer, conseguiu melhorar bastante. Isso é muito bom, isso é muito bom, isso faz parte da vida da gente. Nós temos vitória na vida da gente, temos realizações. Olha em Filipenses 3, 12 a 14, diz o seguinte: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pai, nós pedimos, nos ensine agora, Pai, através dessa palavra. Pai, a Tua palavra, ela vem para nós, para nos encorajar, Pai, para nos renovar, para nos dar respostas, para nos trazer direção, para nos edificar. Faz com que isso aconteça em cada um de nós aqui, nessa noite. Nós te oramos, te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, aqui nesse texto tem ensinamentos sobre coisas que nós devemos fazer para avançar, amém? E também tem ensinamentos sobre coisas que nós devemos abrir mão, renunciar para poder avançar também, né? Então a nossa vida cristã aqui nesse texto está comparado com uma corrida, né? Você vai ali naquela corrida, na sua caminhada, a sua trajetória, a sua caminhada com Cristo, a sua caminhada com Jesus, onde nós temos que ficar atentos, né, e perseverantes, amém? Preservando o princípio em nossas vidas para nós alcançarmos o alvo, que é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para nós, quando formos chamados para a vida eterna, nós estarmos prontos, né? E a gente alcançar essa graça em Cristo Jesus, de podermos ter a vida eterna, amém, com Jesus. Uma coisa que eu sempre me pego pensando, e quando estava preparando essa mensagem, me peguei pensando nisso, é que Deus, ele fez um homem para ter vida eterna. Quando Deus criou o homem não foi feito para morrer. Tanto que você vê que os primeiros seres humanos, eles né, tinham muita idade, incrível, eu não sei como era aquilo, né, 800 anos, 700 anos. E depois, por causa da iniquidade, por causa do pecado, o tempo de vida do ser humano foi diminuindo, né? Mas foi justamente esse erro, o pecado que nos afastou de Deus, com que fez que a morte eterna, a morte física e a morte eterna entrasse, né, para a nossa história. Mas sabe, Jesus, ele veio para nos dar a vida eterna. E o alvo de Deus é esse, é com que nós possamos alcançar a vida eterna com Deus, amém? Aliás, nós que estamos em Cristo Jesus, nós já temos a vida eterna, já estamos vivendo essa vida eterna. Quando nós sairmos desse plano natural e formos para o plano espiritual, aí a gente vai para a presença de Deus para passar a vida eterna com Ele. Mas esse é o alvo de Deus para a nossa vida. Esse é o alvo de Deus para a nossa vida, que alcancemos a vida eterna, amém?
Então, nesse texto, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, nos ensina a importância da gente avançar. Avançar, querido, quer dizer que a gente não pode ficar parado. A gente não pode ficar com a vida amarrada, entende? A gente não pode ficar com a vida estagnada, nem espiritualmente, nem nas outras áreas da vida da gente, porque isso não é a vontade de Deus. Às vezes tem coisa na vida da gente que tentam nos parar, né? Tentam tirar da gente os sonhos, tentam tirar da gente a esperança, tentam tirar de nós a expectativa, mas isso não vem de Deus, isso não vem de Deus. E nós devemos entender que em Deus, em Cristo Jesus, o Senhor, Ele está nos encorajando, Ele está nos motivando, Ele está nos dando poder, Ele está nos preparando para a gente vencer situações da vida da gente que tentam nos parar para nós continuarmos avançando em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai estar lhe dando resposta nesse culto. Deus vai estar lhe dando direção. Aleluia. Tem muita gente aqui que é cheio de vida, cheio de potencial, cheio de coragem, cheio de disposição para fazer as coisas, mas se pega em certos momentos da sua vida, em certas circunstâncias, que parece que a pessoa ela não está com aquele potencial todo, entende? Parece que aconteceu algo que está tentando enfraquecer ela. Ela não está assim com aquela motivação, ela não está com aquela disposição de lutar, entende? Como já teve em outros momentos da vida. Mas Deus vai quebrar essas cadeias hoje aqui. Deus vai desfazer todo o mal aqui, em nome de Jesus, né? Todo espírito de tristeza que tenta paralisar as pessoas está sendo repreendido nesse lugar e está sendo paralisado em nome de Jesus, amém? Hoje Deus está trazendo encorajamento, está trazendo um novo ânimo para nós, está trazendo uma nova unção, trazendo o poder de Deus que quebra as cadeias para que nós possamos ficar livres para avançar na vida e cumprir com o propósito de Deus para a nossa vida, cumprir com o nosso chamado em nome de Jesus, para fazer a vontade de Deus. Eu creio que essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Queridos, se você errou na sua vida e cometeu erros, né? Alguns erros ou muitos erros, olhe, todos nós cometemos erros. Eu mesmo cometi muitos erros na minha vida, entende? Então, não deixa aí que isso venha trazer acusação para você. Não deixa isso que venha trazer culpa para você. Não deixa aí que isso venha trazer condenação para você, de uma certa forma de pesar. Uma coisa que pesa muito no ser humano e paralisa a pessoa é a culpa. Desculpa, queridos. É a culpa. Às vezes a pessoa, ela se pega lembrando os erros que ela cometeu. Poxa, não era para me ter feito isso. E aquela culpa vem, né, trazendo condenação para ela. Não deixe que isso aconteça. Você que está em Cristo Jesus, Jesus já pagou o preço para que você fosse livre. Carregou todos os nossos erros, todas as nossas culpas. Então não deixe isso, não deixe que circunstâncias na sua vida venha trazer intimidação para você. Venha trazer medo, né? O medo paralisa. Não tenha medo de encarar os desafios em Cristo Jesus. Não tenha medo do novo. Não tenha medo de tomar uma decisão nova, uma decisão certa. Não tenha medo de você recomeçar na sua vida. E você já tentou tantas vezes, não deu certo. Não tenha medo de recomeçar de novo, né? É preocupado que não vai dar certo. Não, recomece. Tenha coragem, vença o medo, porque o medo também paralisa as pessoas. Mas não deixe nada na sua vida paralisar você, amém? Lembre que você está numa trajetória de vida cristã e a Bíblia está comparando isso como fosse uma corrida. Existe um alvo, existe uma linha de chegada e você vai passar nessa linha de chegada em nome de Jesus, amém? Tem um prêmio, tem um galardão, tem uma recompensa para aquele que chega lá, né? A recompensa é o prêmio da soberana vocação de Deus. Então vá na sua caminhada, siga para frente, olhe para frente, que você vai conseguir, Olha só, no começo desse texto aqui em Filipenses 12 diz assim: não que eu já tenha recebido isso, eu já tenha obtido a perfeição. Sabe, eu acho legal isso, porque o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele está mostrando para nós aqui, ele está colocando a vida dele como referência, como exemplo, como modelo, de que ele não era perfeito.
ele ainda não tinha alcançado aquele ideal, não que eu já tenha conquistado, alcançado, mas eu estou indo para frente, eu estou lutando, eu estou perseverando, eu vou chegar lá, mas eu prossigo para o alvo, né? Então, irmãos, nós não somos perfeitos, e a gente reconhecer isso, como o apóstolo Paulo reconheceu, é bom, é saudável, é uma atitude de humildade, é uma coisa que agrada a Deus. A gente reconhecer que tem áreas na nossa vida que nós precisamos melhorar, que tem áreas na nossa vida que nós podemos crescer. Isso frequentemente acontece comigo. Eu tenho aprendido muito, queridos, muito com os próprios erros. Porque, você sabe, você já ouviu falar que existe uma diferença entre o sábio e o inteligente, né? Todas coisas tão boas. O inteligente, ele aprende com seus próprios erros, né? Tipo assim, ele vai no caminho, ele tem um obstáculo, né? Uma pedra, ele dá uma topada e ele sabe que ali tem uma pedra. E toda vez que ele for de novo naquele caminho, ele já sabe que ali ele já tem aquela experiência, ele não vai levar uma topada de novo, vai desviar. Então é bom, aprende com os próprios erros. Isso é uma coisa boa, mas o sábio, ele aprende com os erros dos outros. E às vezes, isso é mais interessante, né? Você aprender com os erros dos outros, isso lhe protege até de levar uma topada, né? Na sua caminhada. Mas ambas as coisas são boas. No meu caso, eu tenho aprendido muito com meus próprios erros. Infelizmente, mas isso é assim. Mas tenho aprendido. Amém? Se a sua vida for assim, não esquenta, irmão. Nós vamos chegar lá. Mas aprenda. Abra seu coração para aprender. A gente reconhecer que tem áreas na nossa vida que a gente precisa melhorar, que precisa crescer, uma coisa boa. É uma atitude de humildade que agrada a Deus, né? E nos torna capazes, cria um ambiente para o Espírito Santo agir em nós e nos ajudar a vencer aquela área e a crescer. Isso é muito importante, isso é muito importante. Nós não somos perfeitos. Perfeito como ser humano só teve um Jesus, né? E nós estamos aprendendo. Irmão querido, é muito bom a gente ter um coração ensinável, né? Ser uma pessoa ensinável, não ser uma pessoa orgulhosa, sabe? Às vezes, quando a gente tem uma atitude de orgulho, todos nós erramos com isso também, né? Às vezes, quando nós erramos com essa atitude de orgulho, a gente não percebe, né? Mas Deus resiste ao soberbo. Quando você vê que tem coisa na sua vida que não está dando certo, que não está indo para frente, é o momento de fazer uma reflexão, né? O que está acontecendo? Será que eu estou fazendo algo que está desagradando a Deus? Né? Então é bom refletir, pedir para o Espírito Santo mostra. Aí é hora da gente abrir o coração e aprender e mudar, e desejar mudar, e não ter medo de mudar. Amém? Isso aqui, querido, é importante para que a gente possa alcançar os nossos alvos, ter metas, bater as metas na nossa vida, tanto na vida espiritual como nos nossos projetos pessoais de vida. Isso é muito importante, amém? Isso é muito importante, isso é muito importante. Glória a Deus, Paulo deixou esse exemplo para nós. Agora, podemos fazer uma reflexão aqui, eu quero sugerir para você refletir na sua própria vida. Como nós podemos ser mais humildes nas situações ou nas circunstâncias que nós erramos, que nós não temos razão, que nós não temos certo? Como nós podemos ser? Você já viu que muitas vezes nós queremos ter razão, queremos estar certo e às vezes não é assim, né? E como nós podemos, de que maneira nós podemos? Amém? Reflita sobre isso. Qual a área da sua vida que você precisa entregar a Deus e pedir ajuda para o Espírito Santo para que você possa mudar e mudar para melhor? Reflita sobre isso, né? Eu creio que Deus vai trazer respostas claras para a sua vida em nome de Jesus. Agora, a Bíblia diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então, é importante deixar coisas para trás. É importante desapegar de certas experiências dolorosas que vivemos no passado, para que possamos avançar. Tipo assim, você teve experiência no passado, você foi injustiçado, você foi instrumentado negativamente por alguém lhe envergonhou na frente dos outros, lhe desonrou.
E isso causou muito dano para você, no sentido que te rebaixou. E aquilo ali foi muito doído. E volta e meia você fica pensando nisso, gera um sentimento negativo, tipo de raiva, né? De revolta com aquilo ali. Irmãos, é necessário desapegar disso. É necessário colocar isso ao pé da cruz. Não deixa isso ser como um contrapeso na tua vida. Lembra daquela ilustração dos desenhos em quadrinho? Eu lembro dos desenhos em quadrinho que a gente lia antigamente, né? Que os presos, além daquela roupa listrada, eles tinham uma bola de ferro amarrada com uma corrente aqui na perna. Que aquilo ali, ele não podia avançar com aquilo ali. Um tipo de um contrapeso. Eu quero te dizer que esses sentimentos a respeito de coisas negativas do passado, isso aí serve de ilustração, paralisa a vida da pessoa. E é necessário deixar essas coisas para trás, esquecer essas coisas. É necessário perdoar, amém? Não deixa isso prender tua vida. Olha, irmão, o teu passado não te define. Quem te define é Deus, o Deus que te criou, o Deus que te fez, o Deus que tem um plano na tua vida, o Deus que está dizendo hoje, esqueça das coisas que aconteceram no passado, deixa lá para trás, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para que as diante de mim estão. Então Deus tem um futuro brilhante para você na frente. Deixa essas coisas para trás, avance em nome de Jesus, amém? Porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a vontade de Deus. Você sabe que eu já vi pessoas comentando isso e eu concordo, eu quero chegar à conclusão, né? Entende? De assim, às vezes tem coisas na vida da gente que às vezes não tem como esquecer, não é verdade? Não tem como esquecer, mas tem como resolver. Como? Perdoando. Né? Tipo a Bíblia diz que Deus, ele não fica se lembrando dos nossos pecados, joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Mas a mente de Deus é tão brilhante para lembrar de tudo. Mas como é que Deus faz? A Bíblia diz que Deus, ele nos perdoa, ele apaga as nossas transgressões. Então, como resolver coisas que ficam muitas vezes voltando à mente? É através do perdão. É a gente perdoar. Quando perdoa, você perdoa, né? Você coloca o sangue do Cordeiro em cima daquilo ali. Aquilo ali, querido, vai caindo no esquecimento, né? Como esse princípio da palavra fala aqui, entendeu? É o perdão que vem resolver isso, querido. É o perdão que vem resolver isso. Desapegue de experiências dolorosas. Entregue-nos aos pés da cruz. Decida perdoar. O perdão, ele não é um sentimento, ele é uma decisão, é uma escolha que você faz. E você verbaliza, confessa: eu perdoo, eu libero perdão para isso, para essa circunstância, para essa pessoa. E você vai ver, querido, você vai ficar livre, né? Desapegado de coisas do passado, para avançar para aquilo que está na sua frente, para avançar para aquilo que está na sua frente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso aqui é muito importante. Agora, uma reflexão também para você agora a respeito disso. O que está te impedindo de avançar na tua vida? O que está te impedindo de avançar? O que do passado está, de certa forma, impedindo a você avançar? Reflita sobre isso. Deixe o Espírito Santo trazer à tona memórias da sua vida, trazer coisas que você precisa resolver diante de Deus e resolver com pessoas, para você ficar livre para avançar, para poder crescer. E essa é a vontade de Deus para nós. Outra pergunta: de que maneira você pode deixar o passado para trás e focar agora no presente, né? Com esperança, com expectativa de um futuro promissor? De que maneira, como você pode deixar aquilo que aconteceu no passado, que tentava te atrapalhar, te impedir? De que maneira você pode fazer isso? Aleluia. Reflita sobre isso e deixa Deus trazer respostas para você no nome de Jesus. Amém? Muito bem. Nós vamos dar 3 pontos da nossa mensagem que são como direção ou instruções para que nós possamos progredir na vida e alcançar o alvo em nome de Jesus. Você alcançar os seus objetivos de vida,
você alcançar as suas metas, né? E por final você alcançar a vida eterna, que é o prêmio da soberana vocação. Primeiro ponto, olhe para frente, olhe para frente. Olhe para as coisas que estão à sua frente. Não fique distraído, né, com coisas que acontecem ao seu redor, que acontecem ao seu lado. Amém? Existem muitas coisas na vida da gente que tentam nos distrair, que tentam tirar a nossa atenção, que tentam tirar o foco daquilo que é mais importante. Tenha um projeto de vida, tenha um propósito na sua vida, tenha foco com aquilo ali e não deixa nada lhe distrair. Um exemplo disso é o corredor de uma maratona. Você sabe que uma maratona ela tem 42 quilômetros e é demorado. Exige preparo físico, exige muito preparo, exige muita determinação, exige muito foco. Mas tem uma premiação também, né? E o corredor, ele vai naquela maratona. Cada passo que ele dá para frente é importante, tem o seu devido valor para alcançar o alvo. Cada passo que ele dá. E ele está com a linha de chegada bem clara, bem nítida na sua mente. Ele no natural, como é distante a linha de chegada, ele não vai ver com os olhos naturais, mas está claro na sua mente. Ele chega lá e cruzar a linha de chegada e romper com aquela fita. Mas no inteirinho, durante a caminhada, ele vai focando na sua trajetória, né? Ele sabe que tem corredores de um lado e do outro. Ele não pode ficar, né, o tempo todo preocupado com isso, olhando para trás, que ele vai se distrair, não. Ele foca para frente, olha para frente. Olhe para aquilo que está diante de você. Olhe para frente, querido, que isso é muito importante. Isso é muito importante porque há um prêmio lá. E esse prêmio é valioso. E cada passo que você dá para frente tem o seu devido valor, amém? Cada passo que você dá para frente vai valer a pena. No nome de Jesus, vai valer a pena, vai valer a pena. Então, assim como um atleta, nós também devemos focar no nosso propósito de vida. Sabe, querido, é bom a gente definir a nossa vida. É bom a gente saber quem nós somos em Cristo Jesus. Saber sua identidade em Cristo. Né? Saber que foi Deus quem te fez, que Deus tem um propósito na tua vida, que Deus colocou dons em você. E você focar naquilo que é mais importante. Você vai receber a ajuda de Deus. Amém? Não deixe que os seus erros do passado lhe impeçam a você fazer a vontade de Deus, a você desfrutar do plano de Deus para a sua vida. Essa é a nossa caminhada cristã. Essa é a nossa corrida da fé, a nossa carreira da fé. Amém? Para nós alcançarmos o alvo. Então, assim como um atleta, nós também devemos focar no nosso propósito de vida e não nos distrairmos com aquilo que está ao nosso redor. Amém, querido? E não nos distrairmos com aquilo que está ao nosso redor. Foque. Não deixe nada te roubar a sua fé, querido. Não deixe nada roubar a visão de Deus para a sua vida. Não deixe nada roubar as promessas de Deus para a sua vida. Não deixe. Não deixe as circunstâncias, os acontecimentos, as injustiças cometidas por pessoas contra você. Deus é justo. Deus é justo. Esses dias Deus tem falado muito comigo em Romanos, capítulo 12, versículo 19 em diante, que diz assim a palavra de Deus: amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber. Você fazendo isso, você amontoará brasas vivas na cabeça dele, amém? E diz assim: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E eu tenho meditado, refletido nisso, lido e relido, e procurado entender o que Deus quis dizer. Você sabe o que significa? Que a nossa justiça própria, ela não é justiça nenhuma, ela é a justiça do homem, é um trapo de imundícia. A gente não vê cada detalhe para sermos justos. Na verdade, nós temos que ter cuidado com a injustiça, porque Deus odeia a injustiça, Deus ama a justiça e Deus odeia a iniquidade. Mas quando a gente confia em Deus para fazer a justiça de Deus é verdadeira e é plena. E nós precisamos confiar nisso. Amém, querido? Se alguém praticou injustiça com você,
Coloque diante de Deus, confie no Senhor, limpe o seu coração, crie um ambiente na sua vida e no seu coração para você alcançar graça diante de Deus, Deus empoderar a tua vida, Deus restituir para você muito mais do que foi perdido. Entendeu, querido? Esse é o Deus que nós servimos e Deus é fiel para fazer isso. Deus é fiel para fazer isso. Deus é fiel para fazer isso. Glória a Deus. Olhe para frente, querido. Olhe para frente para você alcançar o seu propósito de vida. Olha esse texto de 1 Coríntios 9, 24 a 26, do seguinte: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corra de tal maneira que ganhe o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. É muito lindo isso aqui, que o Espírito Santo está colocando para nós através do apóstolo Paulo, né? Em primeiro lugar, é importante a gente ter metas, é importante a gente ter alvos, é importante a gente ter uma linha de chegada. Por exemplo, depois do culto aqui, vamos dizer que eu tenho o propósito de ir para casa. Eu sei onde eu quero chegar, eu sei o caminho que eu devo pegar, o melhor caminho, né? Eu sei o tempo que precisa, eu vou chegar lá. Mas se uma pessoa, ao contrário disso, ela sai de um lugar e não sabe para onde ir, não tem para onde ir, ela fica rodando, né, sem saber para onde ir, ela não vai chegar em lugar nenhum. Entendeu? E a gente precisa ter um destino, ter um endereço, ter uma linha de chegada. Isso é importante, eu creio que a Bíblia está falando sobre isso. Outra, todo atleta em tudo se domina. O atleta de alto rendimento, ele tem uma vida regrada. Ele tem que se alimentar bem, ele tem que dormir cedo, ele tem os treinamentos que ele tem que ser fiel. Isso exige dele, exige disciplina. Né? Então, assim como o atleta, para alcançar o prêmio, ele tem que ter disciplina e uma vida regrada, eu creio que o Espírito Santo está dizendo, nós como cristãos, para nós alcançarmos o alvo, né, que é o prêmio da soberana vocação de Deus, nós temos que ter disciplina também. A gente não pode fazer tudo o que tem vontade de fazer. Não é verdade? Tem coisas que o coração da gente nos engana, né? E tem paixões, tem desejos em nós que nós precisamos sacrificar e colocar aos pés da cruz de Cristo, né? E abrir mão das nossas paixões, abrir mão de vontades próprias para receber a vontade de Deus na nossa vida, para você fazer a vontade de Deus. Até com Jesus aconteceu isso, né? Estava lá a cruz, Jesus disse, Pai, afaste de mim esse cálice. E outra palavra, meu Deus, se for possível, me livre desse sofrimento. Mas ele sabia que a vontade de Deus ali, ele se rendeu. Ele disse, não, Senhor, mas seja feita a tua vontade. É você abrir mão, muitas vezes, das suas vontades próprias que não são de Deus, para você assumir a vontade de Deus na sua vida e fazer a vontade dele, daquele que te criou, daquele que tem um plano na tua vida, daquele que tem uma vida em abundância para você, daquele que tem vida eterna para ti, daquele que vai te ajudar a acertar na vida, vai te ajudar a chegar lá, né, no alvo, alcançar o alvo, alcançar a linha de chegada. Entende, querido? Então foque, irmão, olhe para frente e foque. Tenha meta na sua vida, né? Lute com metas, não com quem está atirando para todo lado ou desferindo golpe no ar, não, né? Acerte o alvo, tenha um alvo, mire o alvo, acerte o alvo para a sua vida. Eu creio que é isso que Deus está nos ministrando a respeito desse ponto aqui nessa mensagem. Manter o foco no objetivo nos encoraja a avançar com determinação. Você ser determinado, amém, queridos? Em coisas boas, naquilo que você precisa alcançar, precisa conseguir. Seja assim, querido, que isso vai te ajudar muito, 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 né? Você avançar na sua vida, fechar um ano melhor do que você começou. Amém? De você ver coisas diferentes, coisas novas, coisas de Deus passarem a acontecer na sua vida, na sua família. E Deus vai estar usando isso para influenciar pessoas positivamente. Isso é bom, isso precisa acontecer conosco. O primeiro ponto é esse, tá? Olhe para frente. O segundo ponto, busque estar preparado, né?
É muito importante, querido, você se preparar para a vida, você se preparar para as coisas, né? Hoje, se você quer ter um emprego bom, você precisa ter uma profissão. Uma profissão exige preparação, exige um preço que precisa ser pago. Entendeu? Pense em alguém que tem uma profissão boa e isso lhe traz uma vida melhor. Mas para essas pessoas um preço foi pago. Entendeu? Pago. Tem muita gente que passou anos fazendo faculdade, depois de faculdade fazendo especialização, investindo para fazer cursos, né? É uma preparação, querido. A nossa vida exige preparação, né? Hoje mesmo, para ministrar essa mensagem aqui, eu tirei um tempo para preparar, né? Para ter o despertador mais cedo, para acordar mais cedo. Agora de tarde também tirei um tempo para estar estudando, me preparando, entende? Por quê? Porque, né, você precisa aproveitar suas oportunidades. O que você faz? Né? Qual é o seu meio de vida? Qual é a área que você atua? Entende? Então não vá lá se apresentar, não vá lá para a hora da verdade, vamos ver, sem preparo. Não, se prepare, leia a respeito, estude, faça cursos, procure entender melhor a sua área. Se especialize se você tiver oportunidade, passe pelos treinamentos que são necessários, mas melhore, cresça, desenvolva, evolua, tá? Parta para cima, amém? Avance na sua vida, em nome de Jesus. Abra mão do que você precisa abrir mão, entendeu? Renuncie. A vida da gente é feita de renúncias também. Aleluia. Mas busque estar preparado, busque estar preparado. Busque, querido, esse preparo em Deus. Deus, Ele tem um preparo para nós. Há um preparo em Deus para quem quer desenvolver a sua fé. Há um preparo em Deus para quem quer desenvolver no seu ministério, no seu chamado. Há um preparo em Deus para a gente encarar a vida de frente, não ter medo, né, e contar com a ajuda, com o poder de Deus, com o poder do Espírito Santo em nosso favor. Busque esse preparo em Deus. Por exemplo, você buscar a sabedoria de Deus. Isso vai trazer preparação para você. A Bíblia diz que a sabedoria vale mais do que as riquezas, vale mais do que o ouro e a prata. Você, com a sabedoria de Deus na sua vida, muitas portas vão se abrir, amém? Muitas coisas novas de Deus vão te alcançar, vão te perseguir, vão atrás de você, vão te alcançar. Tem muita gente aí fora, no mercado de trabalho, e nas áreas que nós atuamos, que estão precisando, necessitando de pessoas capacitadas, de pessoas que têm inteligência emocional, de pessoas que sabem se relacionar com pessoas, de pessoas que sabem encarar circunstâncias, mas sem ser resilientes. Está entendendo? Então isso vem trazer um preparo, isso vem abrir portas para nós. O preparo de Deus traz oportunidades tremendas. Por exemplo, a gente vê na Bíblia o livro de Daniel. Daniel tinha dom de Deus, ele tinha preparo nessa área. Surgiu a oportunidade de um sonho, ele interpretou o sonho, as portas se abriram, ele foi colocado como chefe dos sábios. Ele depois foi colocado lá, né, como autoridade, trouxe, revocou Sadraque, Mesaque e Abednego para cargos significativos naquela época, usando o preparo de Deus, usando a sabedoria de Deus. Então busque estar preparado, amém? Esse preparo para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus envolve o seguinte: primeiro, aprofundar-se na comunhão e na intimidade com Deus. Busque se aprofundar. Você quer ter uma vida cristã bem-sucedida? Você quer ser bem-sucedido na sua vida espiritual, na sua fé? Desenvolva a comunhão com Deus, né? Em outras palavras, tire tempo para estar com Deus. Tire tempo para você orar. Se você tem um dia cheio, um dia puxado, organize a sua agenda, acorde mais cedo. É um sacrifício, mas é renúncia. Entende? Claro, dentro das suas possibilidades. Acorde mais cedo. Você acordando mais cedo, vai lá para o local onde você pode ficar só. Você diz para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu venho aqui ficar contigo, estar na tua presença.
E Ele vai te levar para a palavra, Ele vai te levar para ler a Bíblia, Ele vai te mostrar coisas na palavra, vai te mostrar princípios, né? Ele vai te levar a orar, a fazer orações que são inspiradas por Ele, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Está entendendo? Se nós formos orar por nós mesmos, mas orar com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, a gente ora à vontade de Deus e acerta o alvo nas nossas orações. Ele vai te trabalhar na tua vida para te dar um coração de adorador. Ele vai te trabalhar na tua vida para tirar coisas da tua vida, como Ele está fazendo conosco, que atrapalha a sua vida, né? Te deixar mais manso, te deixar mais humilde, te deixar mais confiante nele, entendeu? Te dar graça para você confiar nele, depender dele. Essa intimidade com Deus, essa busca de Deus, traz esse preparo para nós. Esse preparo de Deus envolve isso, aprofundar-se na comunhão e na intimidade com o Espírito Santo e receber de Deus essa graça e benefício de Deus na sua vida. Esse preparo envolve você guardar seu coração. Guarde o seu coração, porque é do coração que procede todas as fontes de vida. Não deixe nada contaminar o seu coração, amém? Não deixe que as circunstâncias da vida, não deixe que as situações, não deixe que a injustiça das pessoas, não deixe que palavra negativa venha contaminar a sua vida, não. Guarde o seu coração, guarde o seu coração. Aleluia. Peça a proteção de Deus, peça para Deus te livrar de todo o mal, né? Guarde seu coração dos enganos, das mentiras do diabo, né? Daquilo que o inimigo está trabalhando para roubar sua fé, roubar sua espiritualidade, roubar a unção de Deus que está sobre a sua vida, roubar a autoridade de Deus que está sobre você, roubar a fome e a sede por Deus, roubar essa vontade, essa paixão de buscar Deus, de orar. Não deixe isso acontecer. Guarde o seu coração, proteja a sua fé, proteja a sua vida espiritual. Guarde o seu coração dos enganos. Esse preparo envolve também você cuidar do seu corpo. Cuide do seu corpo, porque se o seu corpo falhar, acabou ali. Se o seu corpo falhar, acabou. Pode ser abortado o plano de Deus para a sua vida. Quantos testemunhos nós já ouvimos falar? Deus falando para pessoas: eu tinha um plano lindo na tua vida, mas você sabotou. Né? Começou, perdeu o cuidado com o corpo. Não deixa, cuide do seu corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, cuide bem. E outra, preserve as boas atitudes, tenha boas atitudes diante de Deus, boas atitudes diante de pessoas, boas atitudes abrem portas. Às vezes, más atitudes, comentários negativos diante de pessoas chaves pode fechar portas para você. Não, guarde o seu coração, tenha boa atitude em nome de Jesus, porque isso é um preparo que nós podemos ter, querido, para que portas se abram e a gente possa aproveitar as oportunidades, a gente possa romper, avançar na vida da gente, amém? Isso é importante, tá? E o terceiro e último ponto, já encerrando aqui a mensagem: seja perseverante. Seja perseverante, querido, na sua vida, seja perseverante, persevere. Quando o apóstolo Paulo diz: eu prossigo para o alvo, quer dizer, ele está indo, prosseguindo, perseverando, firme na sua caminhada, firme na sua decisão, determinada de alcançar o alvo. Prossigo para o alvo. Essa caminhada com Cristo, essa corrida, a nossa carreira, né, da fé, a nossa corrida da vida cristã, muitas vezes exige de nós esforço, né? Exige de nós determinação, e que isso seja contínuo, que você nunca abra mão das conquistas que você teve até agora. Exige esforço contínuo, exige determinação para você alcançar a linha de chegada. E a perseverança é necessária. A perseverança é necessária, principalmente quando a pessoa se encontra no momento de dificuldade da vida, principalmente quando o desânimo está batendo a porta. Seja perseverante, amém? Não deixe, quando você se sentir desanimado, se levante, lute, busque ajuda, persevere em nome de Jesus, para você chegar lá em nome de Jesus. Essa perseverança, para mim, significa uma forma de eu colocar aqui: ser perseverante significa perseverar em estar determinado. Você está determinado em chegar lá, persevere nisso.
determinado na decisão de alcançar o propósito de vida em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, a Bíblia diz que é melhor como uma pessoa termina do que quando ela começa. Como você vai terminar a sua vida? Começou bem, parabéns. Né? Agora, como você vai deixar terminar a sua vida? Mas lute contra você mesmo. Muitas vezes, querido, não é o diabo. Está certo que o diabo às vezes ele tenta, mas jogar toda a culpa nele não é certo também. Muitas vezes não é a pessoa, não são as pessoas que estão ao seu redor. E jogar a culpa nas pessoas é muito fácil. Você culpar alguém pelos seus erros, pelas suas frustrações. Não, muitas vezes é a pessoa mesmo. Está entendendo? Lute contra o seu ego, né? Lute contra, se for possível, vença você mesmo. Supere as suas fraquezas, supere as suas dificuldades, amém? E vença em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, vença em nome de Jesus, tá? Uma reflexão para essa área de perseverança. Como podemos praticar perseverança? Principalmente nos momentos em que somos mais tentados a desistir. Como? Porque às vezes vem um momento de luta, às vezes vem forte, que a pessoa ela tá a ponto, falta um pouco para ela chutar o balde. Falta um pouco para ela desistir, ela está muito tentada, muito pressionada. Mas como nós podemos ser perseverantes nessa área? Aleluia. Deixa que o Espírito Santo traga a resposta no seu coração. Quais atitudes nós podemos ter para nos ajudar a continuar firme? Amém, querido? Busque a Deus, dependa de Deus, busque a ajuda de quem pode lhe ajudar. Aleluia. Não fique só nesses momentos. Tenha humildade para buscar ajuda, né? Pedir oração, né? Falar como você está sentindo, que as coisas estão pesando, que você precisa de ajuda. Busque ajuda das pessoas certas. Aleluia. Glória a Deus. Para concluir aqui, reconheça que você tem a melhorar, tá? Reconheça que você precisa deixar certas coisas para trás na sua vida. Foque naquilo que é mais importante. Busque estar preparado e persevere com determinação para alcançar o alvo e alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.